abramos as nossas Bíblias aqui na carta à igreja de Corinto. Paulo, direcionando esta carta, provavelmente foi 3 cartas, uma se perdeu, mas o importante é que tem 2 cartas, e as 2 cartas foram suficientes na palavra do Senhor. Deus abençoe você que está aí em casa, que vai estar nos acompanhando, aonde esta mensagem tem chegado. Tenha certeza que você está sendo abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você para toda semana nós estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor, e eu creio que aonde você estiver, você vai ser alcançado por esta mensagem, pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, nós já vamos iniciar hoje, do versículo 1 ao versículo 9, o tema que nós iremos abordar é sobre legado, mas cada semana que a gente chegar aqui, a gente vai estar trazendo aqui um subtítulo para a gente poder compreender e entender sobre o legado, que é um propósito geral, mas vamos ter aqui um subtítulo para nós entender o que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto, que serve também para nós aplicar no nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, porque esta mensagem serve também para todos nós. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9 está escrito: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santos. Olha que está escrito, preste atenção nesta mensagem: chamados santos, com todos os que em todo lugar, está sendo bem explícito aqui Paulo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo, olha só o que está dizendo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem glorificar a Cristo, aproveite para glorificar, porque depois no andamento da mensagem vocês não irão precisar mais. Então, quando eu começo a meditar na palavra sobre discipulado do Senhor Jesus Cristo, eu começo também a entender, para fazer a aplicação em nossas vidas, esta carta da igreja de Corinto. Eu consigo observar, eu consigo analisar, tirar do texto, e eu creio que cada culto que nós chegarmos aqui, para nós aprender sobre esta carta de Corinto, nós vamos entender, compreender como está a nossa vida perante o nosso Senhor. Então aqui nós iremos iniciar com o subtítulo que? A Igreja de Cristo. E se nós prestarmos a atenção aqui no que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, esta igreja tinha todos os dons. E olha o legado que esta igreja deixa.
Observe nas Escrituras, passo a passo, o comportamento desse povo. Então o apóstolo aqui, Paulo, ele plantou aqui a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem missionária. Então era a sua segunda viagem e ele passou ali, diz a história, que ele passou ali aproximadamente 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela grande cidade. Está lá em Atos capítulo 18, versículo 11. Aproximadamente. E nesse tempo ele gerou o quê? Crentes em Cristo Jesus. Imagine o que Paulo passava e enfrentava para que o evangelho chegasse naquelas pessoas. Imagine que o veterano encontrava sobre a sua frente para que o evangelho de Cristo fosse gerado naquele povo. Então depois Paulo ele foi ali para a cidade ali de Éfeso, na Ásia Menor, e de lá ele mandou essa carta também para a igreja de Corinto. Então ele já não estava mais presente. Então, para começar, a igreja de Corinto era uma igreja depravada, era uma igreja problemática, era uma igreja que tinha, e Paulo chega a dizer nas cartas, que era uma igreja que ele amava. Ele amava aquele povo, e mesmo problemático, ele amava aquela igreja, e alguns de seus membros ali eram culpados de imoralidade sexual, outros se embebedavam, outros ainda usavam a graça de Deus como uma desculpa para levar a uma vida mundana. Então eles aproveitavam a graça, eles achavam que a graça, eles poderiam viver uma vida de libertinagem diante do Senhor. Também essa igreja era uma igreja dividida, era uma igreja com muitos problemas, na qual pelo menos 4 grupos competiam ali pela liderança. Está lá no versículo 12 do capítulo 1. Eles competiam a liderança, isso significa então que era uma igreja desonrada. Em vez de eles glorificar a Deus, eles serviam de empecilho para que o evangelho fosse avançado. A gente consegue observar isso na igreja contemporânea. A gente consegue observar, ou seja, em vez de aquele povo, aqueles grupos glorificar ao nome do Senhor, eles serviam como empecilho. Eles colocavam, ou seja, os empecilhos deixavam o quê? O avanço do evangelho a chegar em vidas, em pessoas que precisavam, necessitavam também ser alcançado pelo Senhor. Então Paulo, ele era um missionário estrategista. Paulo era um homem, meus irmãos, ele era um homem conhecedor da palavra, conhecedor da lei. Então ele era um missionário estrategista. Então ele escolhia as cidades para as quais se dirigiam com muito critério e cuidado. Então ele começava a observar as cidades aonde seria anunciado o evangelho de Cristo. Então por que, pastor Fernando, por que Paulo então, ele resolveu plantar uma igreja em Corinto? Por que ele resolveu plantar uma igreja nessa cidade? Primeiro, a razão social, diz a história, Corinto era uma cidade riquíssima. Eles tinham, na verdade, um poder aquisitivo alto, era uma cidade próspera, uma igreja numa cidade nova e florescente, ela tem ainda mais a probabilidade de crescimento do que uma cidade antiga, onde a tradição religiosa já está arraigada, aonde os costumes, aonde as tradições, aonde as pessoas têm os seus preceitos, era uma cidade totalmente diferente. A razão cultural pelo seu comércio, a tradição esportiva e pela sua abertura também de novas ideias. Então era uma cidade que Paulo observou, analisou, ele sendo estrategista, ele sabia que o evangelho poderia crescer naquele local. Então a razão também moral, Corinto também tinha ganhado a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história antiga.
Quando a gente começa a observar, você pode ver que toda pessoa que se torna um cristão, ele se encontra nesse mundo, e assim era essa cidade que era depravada, e as pessoas vinham até a Cristo e tinha dificuldade. Por quê? Porque a pessoa necessitava nascer de novo, e mesmo nascendo de novo, as pessoas eram tentadas. Então era uma cidade onde este povo aqui eram depravados, uma cidade de bebedices, de corrupção moral. E a cidade aqui de Corinto descia para a cidade e se entregavam ali aos muitos marinheiros e turistas que ali chegavam de todos os cantos do mundo. As mulheres, sim, problemas também com homossexuais. A cidade aqui estava entregue às práticas homossexuais sem nenhum pudor. Então era uma cidade depravada. Era um povo que estava longe do nosso Senhor. E muitos membros da igreja de Corinto, antes de sua conversão, tinham vivido na prática do homossexualismo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Então, a carnalidade havia também dentro da igreja de Corinto, divisões e práticas sexuais desregradas, e os próprios crentes estavam entrando em contendas e levando as suas querelas aos tribunais do mundo. O povo contendeiro, um povo complicado, e havia sinais de confusão a respeito também sobre o casamento. Ao decorrer de cada semana, nós iremos abordar todos esses assuntos. Então, Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos, e todos esses problemas haviam naquela cidade. Imagine o que Paulo precisava enfrentar para que o evangelho chegasse naquelas pessoas. Imagine o que Paulo passou sendo açoitado, perseguido, para que o evangelho fosse ali até aquele povo depravado, aquele povo distante do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele foi enviado por Deus para apregoar as boas novas, para chamar aquele povo para a santidade. No versículo 1 ao versículo 9, a qual nós acabamos de ler. Então Paulo foi enviado para aquele lugar, para que o povo viesse a viver uma vida de santidade. Paulo descreve o que nós somos existencialmente: a santificação progressiva. Paulo começa a descrever que o que nós somos ali em Cristo, e que deve ser evidenciado pelo que praticamos na nossa vida diária. Paulo está trazendo esse ensinamento. Paulo está aplicando esta mensagem para aquele povo, e a igreja é um povo separado por Deus, conforme está escrito no versículo 1 até o versículo 3. É um povo separado, é um povo que precisa ser santificado. A palavra aqui, eclésia, que significa um povo chamado para fora. A igreja é um povo tirado do mundo e separado para Deus, para o uso e propósitos sagrados. É para isso que nós fomos chamados. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo tirado desse mundo. Esse mundo cruel. Esse mundo que vive distante do nosso Senhor Jesus Cristo. E cada igreja, ela tem 2 endereços, conforme está também a igreja de Corinto. Um é o endereço geográfico, que é em Corinto. E o outro endereço, que é o espiritual, é que eu e você precisa estar em Cristo. 2 endereços: a placa, a denominação, e também eu e você precisa ter esse endereço espiritual estando em Cristo. E a igreja é uma assembleia local, também ela está ligada à igreja universal, o corpo de Cristo. Será que eu e você está nesse corpo?
Será que eu e você se encontra nesse corpo de Cristo? A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela tem o dono, e esse dono é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ela não é minha, ela não é sua, ela não é nossa, ela é de Deus. A igreja é do Senhor, a igreja é do Salvador. Deus nunca, marca isso, Deus nunca passou procuração para mim nem para você, transferindo-nos o direito de posse da igreja. A igreja tem um dono, e essa igreja é de Jesus. Essa igreja é do Salvador, e a igreja é chamada para a santidade. Paulo chega pregoando para aquele povo, chamando aquele povo para a santidade. E a santificação também, ela tem dois aspectos importantes na nossa vida. Quais são, pastor? A santificação posicional e a santificação processual. Eu vou explicar. Eu vou trazer o detalhe para você. A santificação posicional, ou seja, todo crente é santificado em Cristo. Não tem uma outra regra. Não tem uma outra, como que eu posso dizer? Não tem uma outra coisa que eu e você pode substituir. Não tem. A igreja, ela é santificada em Cristo. A igreja só é santificada pela palavra de Deus. A igreja aqui de Corinto, conforme está escrito no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, conforme está no versículo 2. A igreja, a santificação é em Cristo. Se a igreja não estiver em Cristo, ela não é santificada. Se a igreja não estiver na palavra de Deus, não é uma igreja santificada. E toda pessoa que crê em Jesus é santa. O que é essa santa? É separada. Toda pessoa, não importa onde estiver, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo é separado, e essa santificação é posicional, ou seja, é estar em Cristo. É estar no Senhor. A teologia, eu e você precisa entender isso, que a teologia católica, ela diz que uma pessoa santa é aquela que depois da morte é canonizada, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. A canonização eclesiástica, ela não tem o poder de fazer uma pessoa santa. Nenhuma igreja eclesiástica, nenhum pastor, nenhum homem. Ser santo é estar em Cristo. É ser santo, é ser separado, é estar no Senhor, é estar no nosso Salvador. E essa santificação é posicional, é estar no Senhor. Você está no Senhor? Será que eu me encontro no nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno? Será que eu e você se encontra em Cristo? Ei, a canonização eclesiástica, ela não tem nesse poder. É um ato e não um processo. Quando a santificação posicional, a santificação em Cristo, você está em Cristo e foi separado para Deus, não até amanhã, é para sempre. Fomos separados pelo Senhor, fomos separados para Cristo para sempre. Ei, a santificação processual, que é a segunda, Paulo prossegue: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como está no versículo 2. Parece às vezes contraditório. Às vezes está nos parecendo contraditório, pois se já é santo, ou seja, se já é separado, então por que ser chamado para ser santo? Por quê? Se já é santo, se já é separado, então por que ser chamado para ser santo? É que a primeira santificação, ela é posicional, e a segunda, ela é processual, ela é diariamente.
Todos os dias nós necessitamos santificar a nossa vida. E quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo, é chamado para santificar diariamente em Cristo. A única regra é a palavra do Senhor. A única regra é as Escrituras do nosso Senhor. E quem está em Cristo precisa diariamente ser transformado contínuo e progressivamente à imagem de Cristo. Às vezes, eu vou fazer meu devocional, estou buscando a Deus, clamando ao Senhor, faço a minha oração, e quando eu termino a minha oração, já estou pedindo perdão de novo. É diariamente, a todo instante nós precisamos entender isso, que essa santificação, andar com Cristo progressivamente, a imagem de Cristo, essa é a santificação processual, e essa santificação, ela é progressiva, e ela só terminará com a glorificação. Só irá terminar quando nós estivermos com o Senhor. Não tem como uma pessoa dizer: olha, eu santifiquei a minha vida hoje no Senhor, amanhã estou mais tranquilo. Não, não tem como. A santificação é diária. Todos os dias você e eu precisa reservar um tempo diante de Deus para santificarmos a nossa vida. Todos os dias, todos os momentos. Então a igreja é uma família universal, como Paulo está orientando. Ela pertence à igreja de Deus, e é um fato maravilhoso. Vejamos o que Paulo está dizendo aqui no versículo 2, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. A igreja de Cristo, a igreja invisível, é um grave erro teológico. Eu e você, quando nós olhamos para o nosso grupo, ou para a nossa denominação, ou para uma igreja local, e ter a pretensão, a vaidade, a petulância de acharmos que nós somos os únicos salvos e os únicos que herdarão o céu. É um erro teológico. A palavra do Senhor é bem clara. A palavra do Senhor no versículo 2 está dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam. Todos os lugares. Então é um erro quando eu e você, é um grande erro teológico, bíblico, se alguém não quer usar teológico, é um grande erro bíblico, quando nós olhamos para o nosso grupo, ou para a nossa denominação, e às vezes nós pensamos, que somos os únicos salvos. Nós andamos diferente. Nós somos diferentes. Fomos chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Eu não conheço a igreja de Cristo, mas Cristo conhece os seus. Cristo sabe quem são os seus. Então a igreja de Deus é maior do que a nossa denominação. Muito maior do que a nossa igreja local. E nenhuma, marque isso, nenhuma igreja pode ter a exclusividade na apropriação de Jesus Cristo. Nenhuma. Se ela tiver essa apropriação, é uma seita diante de Deus. E uma seita, eu quero dizer para você, é uma igreja que se encontra fora das Escrituras do Senhor. Nós não podemos ter essa exclusividade. Nós não podemos. A igreja, ela tem dono. A igreja é de Jesus. A igreja, ela tem dono. A igreja é do Senhor. Então a igreja é um povo enriquecido
pela graça de Deus. Eu leio com você no versículo 4 ao versículo 6, a palavra está dizendo, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Então a igreja não é apenas separada por Deus e para Deus, mas também ela é enriquecida. A igreja do Senhor, ela é enriquecida porque pela graça de Deus, o apóstolo Paulo aqui está orientando, sempre dou graças ao meu Deus, a vosso perfeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Está nos versículos. Está na palavra do Senhor. Então a palavra grega aqui, plutocrácia, enriquecidos, refere-se a uma pessoa muito rica. Nós somos ricos por ser alcançados pelo Senhor. Somos ricos por ter essa oportunidade. O crente, ele não é uma pessoa pobre, é uma pessoa rica. E Paulo diz também para a igreja de Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então agora aqui, Paulo ele está dizendo que os crentes em Corinto foram enriquecidos. Enriquecidos porque em toda a palavra, em todo o conhecimento, com todos os dons espirituais. Imagina. Olha o que Paulo está dizendo, fomos enriquecidos por conta do conhecimento. Essa igreja de Corinto tinha conhecimento, essa igreja de Corinto tinha a palavra, a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja problemática. Era uma igreja depravada, era uma igreja, quando somos salvos, recebemos dons espirituais do Senhor. Sim, todo cristão que é salvo em Cristo, ele tem um dom. Deus coloca nas mãos dele um dom. Ele não pode falar que ele vai ficar sentado no banco e não tem nada para fazer. Deus lhe deixou um dom. Todos têm um dom. Você sabia que você tem um dom? Se você é salvo em Cristo, Deus lhe deixou um dom nas suas mãos para você fazer algo para o Senhor, algo para o nosso Deus. Então a igreja aqui de Corinto era uma igreja rica na palavra, no conhecimento e também na capacitação dos dons. Eles tinham todos os recursos para realizar a obra de Deus, todos os recursos, e tudo isso deveria ainda mais motivar a igreja a uma vida de santidade. Deveria, já que eles tinham o dom, então deveria essa igreja buscar mais a Deus, buscar mais o Senhor. Então a igreja é um povo que espera o quê? A segunda vinda de Cristo. Porque a igreja que recebe um dom, a igreja que trabalha, a igreja que se esforça, ela espera o quê? A vinda do Senhor. Olha o versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era uma igreja que esperava a volta do Senhor. É uma igreja que precisava esperar. E o que mais nos motiva, meus irmãos, a ser uma igreja santa, Paulo diz que é a expectativa da volta de Jesus que leva a igreja a se santificar. Como eu devo santificar a minha vida, pastor Fernando? Através da palavra do Senhor. Não tem uma outra receita, não tem um outro caminho. O único caminho. Por que nós encontramos muitas pessoas dentro das igrejas perdidas? Porque as pessoas não buscam aprender a palavra do Senhor.
não busca ter o entendimento das Escrituras do Senhor. E quando o cristão aguarda Jesus, ele vive o quê? Na expectativa de santificar a sua vida diariamente. Ele aguarda. Eu não sei se você tem esperado a volta de Cristo. Tem muitas pessoas que já não se preocupam mais com a volta de Cristo. Tem muitas pessoas que estão nesse mundo, que estão com seus afazeres, trabalho, escola. Eu não estou dizendo que não é para estudar, preste atenção. Mas tem muitas pessoas, às vezes, apenas preocupadas com a sua vida na terra e esquecendo que Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Tem pessoas talvez que se encontram aqui comigo, ou está me acompanhando, talvez já tenha 80 anos. E se essa pessoa já tem 80 anos, essa pessoa está mais próximo da volta de Cristo do que a minha pessoa que tem 40. Ou seja, daqui 40 anos eu terei 80. Essa pessoa daqui que tem 80, daqui 40 anos, eu duvido se está por aqui. Eu duvido, eu não acredito que vai ter alguém que vai estar vivendo com 120 anos. Eu não acredito. Ou seja, a cada momento que nós vamos passando a nossa vida, nós vamos ficando mais próximo do arrebatamento da igreja, ou da volta de Cristo. Pode ser no arrebatamento, ou podemos partir ainda hoje diante de Deus. Podemos partir ainda hoje. Então, uma pessoa que tem 80 anos, está bem próximo da volta de Cristo. Uma pessoa que tem 30, talvez está pensando, meu Deus, eu tenho pelo menos mais 40 anos para viver. A outra que tem 50, está pensando, olha, eu só tenho mais uns 30 anos para viver. Ou seja, a cada dia que vai passando, nós ficamos mais próximo da volta de Cristo. Por isso a importância de santificar a nossa vida diariamente. Eu não posso pensar que o tempo que eu tenho de ministério, que já fui santificado, que eu não preciso mais santificar a minha vida. Não é assim que funciona. Todos os dias é necessário santificar a nossa vida. Todos os dias é necessário nós buscar ao nosso Deus. E o apóstolo João, ele diz que aquele que tem essa esperança, ele se santifica. Uma pessoa que tem a esperança da volta de Cristo vai se esforçar para santificar, se torna puro com Ele, Jesus que é puro. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Então uma pessoa que tem essa esperança vai santificar a sua vida. Você pode ver que as pessoas não se preocupam mais com isso. Nós realizamos as nossas campanhas, nós estamos preocupados com autoajuda, nós vamos nas igrejas, nós cantamos, nós pregoamos, mas parece que a volta de Cristo, parece que para nós ficou comum. Estamos vivendo no nosso dia a dia, estamos tão preocupados, e o apóstolo Paulo chega a dizer, se nós esperarmos Cristo só nesta vida, somos mais que miseráveis. Então nós necessitamos entender, compreender que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus, essa é a nossa esperança. E uma pessoa que perde de vista a verdade sobre a segunda vinda de Cristo, ela tem a tendência de cair no marasmo, na mesmice e se descuidar da sua vida espiritual. Seja sincero com você mesmo. Olha o legado que você pode estar deixando hoje. Como está a sua vida espiritual com Deus? Como está? Como se encontra a sua vida com Deus? Como está a minha vida? Eu preciso olhar para a minha vida, observar a minha vida. Como está a minha vida? Será que eu estou preocupado? Será que eu estou preocupado santificando a minha vida? Será que eu não estou me descuidando da minha vida espiritual diariamente? O momento que eu devo buscar a Deus diariamente na presença do nosso Senhor. Será que nós estamos preocupados? Será que você tem se preocupado com isso?
Será que eu tenho me preocupado? Então a igreja é um povo que tem a dependência da fidelidade de Deus. Olha o versículo 8. Leia comigo o versículo 8 e o versículo 9. Está escrito, o qual vos confirmará também até ao fim. Olha que está escrito, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está orientando, então fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha que Paulo está dizendo, para eu e você ser repreensível, para eu e você estar preocupado. Paulo diz que a fidelidade de Deus deve nos levar a uma vida de santidade. Uma vida que se preocupa diariamente, santificando a nossa vida diariamente, e a perseverança dos santos, a segurança e a certeza da salvação instância. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começa é Ele. E nós precisamos santificar, perseverar diariamente, santificando a nossa vida. Ei, será que nós estamos esperando esse Jesus? Será que estamos aguardando esse Senhor para hoje ainda estarmos com Ele? A perseverança dos santos, e Paulo diz que é o próprio Jesus Cristo, é quem nos confirmará até o fim. Não sou eu. Você não vai precisar do pastor. Você não vai precisar de nenhum homem, nenhuma igreja eclesiástica. Olha, essa igreja X, essa igreja Y, essa igreja aqui é a única igreja exclusiva para me levar no céu. Não é. A igreja de Jesus, para entrar no céu, precisa ter Jesus na sua vida. É necessário ter Cristo. Então é bom saber que a nossa vida está nas mãos de Cristo Jesus. Bom é saber que a nossa vida está com o Senhor, e das suas mãos ninguém pode tirar. Ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo. Mas é importante eu e você santificar diariamente. É importante eu e você perseverar. Seja sincero com você. Você tem perseverado? Você tem se dedicado? Você tem santificado a sua vida dia após dia, preocupado com a volta de Cristo? Porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que legado que iremos deixar? Que história iremos deixar? Ei, já imaginou lá no céu? Porque eu acredito nisso, que lá no céu teremos as nossas histórias. A Bíblia diz que existe 2 livros: o livro das obras e o livro que está escrito o nosso nome. E cada um de nós estamos deixando um legado nos livros. Todos nós. Você já imaginou que legado que você vai deixar? Já imaginou que legado que eu irei deixar? Ei, eu e você precisa entender, compreender que a nossa santificação é diária. Todos os dias precisamos perseverar diante do Senhor. E é bom saber que os problemas da vida não podem nos tirar das mãos de Deus. Não pode. Quem aqui não tem problema? Todos nós temos problemas. Eu estou cheio de problema, mas não é por isso que eu vou me retirar de Cristo. Nem nada pode nos separar do Senhor. Eu e você precisa perseverar. Eu e você precisa santificar diariamente. E é o Senhor que nos confirma até o fim. É o Senhor.
é o nosso Cristo, como está dizendo a palavra do Senhor, como está dizendo as Escrituras. Então a nossa salvação, ela é garantida por Deus até o final. A perseverança da salvação é Deus. É necessário perseverar, é necessário santificar. Mas eu santifiquei ontem, pastor, e hoje? Ontem foi domingo, ontem eu reservei o meu dia para o Senhor. Na segunda-feira eu não preciso, está perdido. É diariamente. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso buscar ao nosso Senhor. Ele já nos chamou à comunhão com Cristo. Por isso eu e você, que legado nós iremos deixar? Qual é o legado? Se Cristo viesse hoje, qual seria o nosso legado? Qual seria o seu legado? Qual seria o meu legado? A cada instante, a cada momento, nós estamos mais próximo de Jesus. Se Ele viesse hoje, como seria a nossa vida diante de Deus? Será que nós estamos santificando a nossa vida? Será que nós estamos perseverando diante do Senhor? Será que seremos aprovados ou reprovados por Cristo? Que Deus abençoe.